Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou consultor CVM, economista. Nesse vídeo aqui vou explicar como que você pode fazer a declaração no imposto de renda na parte de ações, tá bom? E lembrando que para outros ativos, fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAs, fundos de previdência, fundos de investimento ou rendas fixas, por exemplo, outros ativos, eu vou fazer outros vídeos para declarar, tá bom? Nesse vídeo a gente vai focar em ações. Primeiramente, se você não assistiu o vídeo sobre fundos imobiliários, como declarar, tem várias partes que são muito parecidas, tá? Mas é natural que há divergências. Primeiro ponto, pessoal, você precisa saber o seguinte: se você é uma pessoa que fez muitas operações no ano em ações, ou se você não fez muitas operações no ano. Por quê? A pessoa que fez muitas operações vai ter necessariamente mais trabalho para acompanhar, e para quem fez menos operações ou fez somente compras, por exemplo, vai ser muito mais simples a declaração, tá bom? Então, nesse caso, de qualquer forma, a gente vai fazer o primeiro passo, que é o seguinte: você vai ter que entrar aqui na sua corretora, no caso, eu entro aqui na Orama, que é a minha corretora, e você vai em extrato de posições, tá? E aí você faz o download. Você fazendo o download desse extrato, você vai saber quais posições você tinha no último dia útil de 2023. Quer dizer que essa posição são todas as ações que eu tenho que declarar? Não, infelizmente não, tá? Por quê? Você precisa declarar em ações os bens e direitos, que é a custódia, ou seja, se você tinha aquele ativo até o último dia útil do ano. O segundo item é o dividendo ou outras formas de bonificação. Então, pode ser o JCP, que é o juros sobre capital, ou dividendos, normalmente. E o terceiro ponto, que é o ganho de capital, né, o lucro ou prejuízo da operação. Lembrando que para ações, tá, somente para ações, existe a isenção de R$ 20 mil em vendas num período de um mês. Ou seja, se você fez R$ 19 mil em vendas de ações em um mês, por exemplo, você não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Então, não entraria fundos imobiliários, FIINFRAs, FIAGROS, isso não são ações, tá bom? Isso é outro tipo de investimento. BDRs, por exemplo, que são estoques, ou seja, ou que representam algum ativo do exterior, e ETFs, que representam índices de mercado normalmente, né? Pode ser do Brasil ou lá de fora, tem outra regra, tá bom? Então, somente para ações existe essa isenção. Então, aqui nessa tela, como vocês podem ver, vai aparecer todas as minhas custódias do ano. Então, eu tenho várias ações aqui que eu preciso declarar em bens e direitos, né, a custódia. Só que no ano eu tinha outros ativos que eu tive que vender no ano de 2023, ou porque deixou de existir a empresa, ou porque eu fiz uma venda por conta, tá? Você vai precisar declarar os dividendos desses ativos que você tinha na carteira, mas você vendeu no ano de 2023, ok? E você não manteve. Então, isso vai ser a parte mais burocrática, mais chata. Então, por isso que quem operou mais, fez mais vendas no ano, vai ter um trabalho adicional. E aí você tem duas alternativas. O primeiro, se você é organizado nessa questão e você conseguiu anotar essas informações, ou seja, eu tinha tal ação e depois eu vendi em tal dia, etc., fica mais fácil. Mas se você não tem, você pode acessar o site da B3 na área de investidor e você pode filtrar, tá bom? Então, nessa imagem aqui, nessa parte do vídeo, eu vou mostrar como que você pode fazer isso. Bom, pessoal, então eu acessei aqui a minha área da B3, você pode fazer isso. Se você não tiver conta, você precisa fazer esse processo. E aí você vai ver aqui, principalmente em extratos, tá bom? Aqui os extratos vai mostrar todas as operações de compra ou venda, recebimento de dividendos, rendimentos de várias outras partes, tá bom? E aí, aqui a gente vai filtrar, primeiramente, o ano de 2023, né? Então, aqui a gente vai pegar 2023, janeiro, dia 1, e até a data de dezembro, né? Até o último dia de dezembro, dia 31 de 2023. E aí a gente pode filtrar. Como a gente vai querer, nesse momento, procurar somente ações, a gente vai deixar todas as opções aqui, ó, selecionar todos, compra e venda, proventos recebidos, ou seja, a gente pode verificar se a gente conseguiu receber algum provento, se a gente recebeu algum provento de algum ativo que não está na nossa carteira no final do ano. E aí que a gente separa qual que é o ativo. Como a gente vai querer somente ações, tira esse selecionando todos, ações, e deixe todas as corretoras que você tem disponível, porque pode ser que você opere em mais de uma corretora. Tá? Filtrar, e aí sim você já tem todas as operações que você fez no ano de 2023. Claro que aqui o processo é um pouquinho trabalhoso, tá, pessoal? Mas você pode verificar.
né, a todas as posições que você fez de compra ou venda, tá? Como eu já sei essa informação, eu consigo já separar quais ativos que eu tenho na carteira. Você consegue lá na B3, você consegue baixar essas informações em movimentações e recebimentos de dividendos e JCP, por exemplo, de ações, baixar por Excel e você consegue filtrar essas operações, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como ficaria no Excel, tá, pessoal? Então, vai ficar aqui qual o tipo de movimentação. Então, você consegue até filtrar isso para facilitar. Se você não quer ver, por exemplo, compras e vendas, você pode tirar, né, daqui. Com certeza vale a pena você verificar. Você filtrar, por exemplo, só juros sobre capital, dividendos, e aí sim você consegue verificar quais ações você recebeu pela B3. Então, é uma outra forma de você confirmar suas posições. Então, além do escriturador, você consegue verificar também pela própria B3 de quais ações que você recebeu, tá? E aí, se você verificar que, por exemplo, na energia, não está no... Vamos supor que não esteja no escriturador do Itaú, por exemplo. Você vai procurar qual que é o escriturador da energia, e aí você vai ter que entrar naquele site que eu falei no início do vídeo, você verificar qual é o escriturador da energia, e aí você acessar aquele escriturador, tá bom? E aí é uma forma de você verificar. E aí o próximo passo é ver qual é a escrituradora daquele ativo. Então, por exemplo, hoje eu tenho ações na Orma, que é a corretora. Só que quem me informa os dividendos é a escrituradora. E grande parte dos ativos da escrituradora é o Banco Itaú, tá bom? Então, como que a gente sabe essa informação? Primeiro ponto, a gente poderia acessar aqui, inclusive todos esses links que eu estou acessando, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. A gente pode, por exemplo, se você quiser um trabalho mais individual, a gente pode acessar esse site aqui da B3, na parte de ações, e você procura qual é o nome da sua ação que você quer verificar. Por exemplo, vamos supor Banco do Brasil, BBAS3. Você vem buscar, vai aparecer aqui o ativo e vai aparecer também a escrituradora, né? A escrituradora aqui é a instituição Brasil, ou seja, Banco do Brasil. Pessoal, para bancos, tá? Normalmente o escriturador é o próprio banco. Então, o Banco do Brasil seria o próprio Banco do Brasil, e aí você teria que procurar na internet escrituradora ou correspondência Banco do Brasil, que você vai conseguir ter essas informações. Outro banco também que eu tenho, por exemplo, na minha carteira é Banrisul, BRSR6. E aqui também, ó, instituição Banrisul. Então você vai ter que procurar lá na internet, inclusive vou abrir aqui, tá? Então a gente pode colocar correspondência digital Banco do Brasil, que aí a gente vai conseguir achar, por exemplo, ó, informe de rendimentos Banco do Brasil RI. Você vai acessar e aí você vai conseguir entrar, por exemplo, no Banco do Brasil. E aí, aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, pessoal, ele demonstra qual é o passo a passo. Então, caso não seja cliente do Banco do Brasil, clique aqui. Você vai ser destinado realmente ao espaço e aí você faz o passo a passo aqui, que é o entrar com o seu CPF, não robô, avançar, e aí você baixa a informação ali de rendimento, ok? Aqui eu não vou focar porque é somente a ação Banco do Brasil, normalmente, que é essa escrituradora, tá? Aqui, a escrituradora que tem mais ações, normalmente é o Banco Itaú. Então, por isso que eu vou focar no Banco Itaú. Você pode acessar esse site aqui, idinheiro.com.br, que ele dá o banco escriturador de todas as ações da Bolsa de Valores. Isso facilita demais ali a vida, tá? Mas como vocês podem ver, a maioria é do Itaú. Claro que tem aí do Banco Santander, que aí você faz o mesmo processo que eu mostrei para o Banco do Brasil. O Bradesco também, tá? Tem o BRB também, tem o Banco do Brasil, o Banes, tem outras instituições, obviamente, mas a maior parte é no Itaú, Bradesco, Santander. Ok, pessoal? Então, eu vou agora continuar o vídeo olhando para o Banco Itaú. Então, novamente, tá, pessoal? Eu vou até fazer o mesmo processo que eu fiz. Então, você pode digitar correspondência digital Banco Itaú, ok? Na internet, já vai vir o primeiro link, correspondências digitais Banco Itaú, você clica nele e você vai acessar. Aqui, se você nunca acessou, nunca teve acesso, você vai colocar no primeiro acesso, eles vão enviar uma senha para o seu e-mail, você faz seu cadastro, e aí depois você fez o cadastro, aí você pode colocar o seu CPF, aqui vai estar embaçado para vocês não verem, obviamente, tá, pessoal? Porque, por questão de segurança. Vou colocar a minha senha, que eu criei,
Vou colocar aqui também o texto de segurança, Y5W, e entrei. Bom, entrando, pessoal, você vai primeiramente aqui nos informes de 2023, e aí nessa parte a gente consegue verificar primeiramente. Então, na escrituração de ações, você vai ter o informe de rendimentos, e aqui vai demonstrar todos os dividendos pagos, tá? Então, por exemplo, um ativo que eu não tenho mais na carteira, né, no final do ano de 2023 foi EDP, tá? Energias do Brasil, ou NBR, que foi um ativo que saiu da Bolsa de Valores. Então, ele não existe mais na Bolsa de Valores. E aí a gente pode visualizar aqui. Aqui vocês podem verificar quanto que eu recebi de rendimento, só que aqui ele não me informa quanto que eu tenho de custódia desses ativos. Você vai ver sempre na corretora, tá bom, pessoal? Então aqui é importante você informar, na verdade você é obrigado a informar se você se encaixa ali nas regras do imposto de renda. Inclusive, vi que algumas pessoas ficaram com dúvida, eu vou deixar um link aqui abaixo, você vai ser direcionado para a Receita e você vai conseguir ler as regras do imposto de renda, se você é obrigado ou não a declarar, tá bom? Então, primeiro, você vai ter que baixar esse documento que eu mostrei anteriormente, da custódia de ativos. O segundo, você vai ter que ir confirmar a escriturador, perdão, dos ativos que você teve durante o ano de 2023. Inclusive, por exemplo, ativos que você não tem mais custódia, por exemplo, no caso da Energias Brasil, tá? Nesse caso, eu estou explicando para vocês. Então, eu recebi um valor aqui que eu preciso declarar, sim, lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, né? Mas eu vou chegar nesse ponto ainda. Então, primeiro esse ponto, custódia. Segundo, você baixar todos os documentos, que aí sim a gente vai para o próximo passo. Então, vamos em si para a prática. Primeiro, a gente vai ter que declarar, por exemplo, a questão dos bens e direitos, tá bom? Nos bens e direitos, aqui no imposto de renda, você vai clicar em bens e direitos, depois em novo, tá? Se você tiver a posição daquele mesmo ativo, você não fez nenhuma compra, você pode reutilizar o que você já declarou no ano passado. Mas eu estou aqui supondo que eu não tinha esse ativo no ano de 2022, ok? A gente vai em bens e direitos, o grupo é o número 3, participações societárias, código aqui, ações, tá? Inclusive na listada em bolsa, 1. E aí o CNPJ é o que está no informe de rendimentos. Então aqui eu vou pegar para vocês, da COSAN, por exemplo, e colocar aqui o CNPJ, ok? Na discriminação, você pode falar ações da empresa, aí você pode pegar lá na razão social qual que é, COSAN SA, listada em bolsa, por exemplo. Você pode colocar aqui negociados em bolsa, aí você coloca o código, né? Então aqui na parte do código CSAN3, tá? E aí o valor você vai precisar, né, a custódia que você tinha, então tinha, no caso eu vou conferir aqui, pessoal, peraí, 152 cotas com preço médio de R$ 15, tá? Aqui só um exemplo, não é exatamente o meu custo médio. E aí você tem que fazer o valor total, que seria 15 vezes 152, 2.280, o valor, situação ali de 31/12. E aí aqui você consegue, rendimentos associados, já colocar o rendimento isento ou não, tá bom? Então, informar rendimento isento, você pode clicar aqui, não tem problema. A fonte pagadora, que você vai precisar, o rendimento isento ou não tributável. Como você sabe se é rendimento isento ou não tributável? No informe de rendimento lá do COSAN. Então, aqui eu vou apresentar de novo. Então, por exemplo, aqui no rendimento, no informe de rendimento da COSAN, ele fala que o campo, né, o rendimento isento e não tributável é aqui. Já está tudo certinho, 35 e 14. Se for em outro campo, pessoal, se vocês verem que, por exemplo, se for juros de capital, né, não pagos, por exemplo, que é uma outra situação específica, ou outro espaço, vai ser de forma diferente, ok? Então, nesse caso, é rendimento isento e não tributável, então a gente pode utilizar dessa forma ali no imposto de renda. Então, a gente pode verificar aqui, né? Então, pega o valor que está lá, vê o campo certinho, então é rendimento isento e não tributável, perfeito. E você coloca o nome da fonte pagadora, que é COSAN, e o valor, 35,14 e 14, perfeito, tá? E aí você clica em OK, que você já salva certinho. Vamos agora para o caso que não é rendimento isento e tributável. Pessoal, olha, no vídeo aqui eu faço justamente junto com vocês, tá? Por exemplo, no Banco do Brasil,
o escriturador, eu não consigo estar baixando. Então, eu enviei um e-mail para eles, no e-mail solicitado ali pelo RI deles. Mas, o que é legal? Pela B3, a gente consegue conferir esses valores, né? Então, antes de tudo, aqui eu já filtrei, aqui eu baixei aquela planilha como eu comentei para vocês, eu filtrei posições do Banco do Brasil, ok? E também eu vou tirar, na verdade, o filtro do Banco do Brasil e ir para a Cosan. Por exemplo, Cosan, a gente tem um informe de rendimentos e sabe exatamente que foi o valor ali que a gente recebeu. E aí, na B3, a gente consegue conferir esse valor. Por exemplo, 35,14, que é exatamente o valor que eu recebi da Cosan no informe de rendimentos, tá bom? Então, é uma forma de você confirmar isso. E você, se você quiser não utilizar o informe de rendimento, mas utilizar somente por aqui, também você consegue. Só que você vai ter que procurar qual que é o CNPJ da empresa, tá bom? Mas então, no caso do Banco do Brasil, que eu não tenho acesso ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar aqui, verificar quais são as opções, e eu consigo já também verificar, por exemplo, ó, vou até filtrar em A a Z, qual o tipo de rendimento que eu ganhei. Então, dividendo, juros sobre capital ou rendimento. Pessoal, e aqui o que é legal? No Banco do Brasil tem uma situação diferente. Que normalmente, para ações, a forma de pagamento de lucro é por meio de dividendo ou juros sobre capital. Só que aqui, como vocês podem ver, tem rendimento. Aí você pode ver, né, se perguntar, rendimento não é só para fundo imobiliário, Giovanni? Sim. Então, aqui o rendimento, na verdade, é o rendimento tributado. E é uma forma um pouquinho diferente. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro, o dividendo, ele é isento. Então, é da forma como eu mostrei para vocês anteriormente com a COSAN. Já o segundo, que é juros sobre capital próprio, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? E o terceiro caso, que é o rendimento tributado, que é o pagamento, né, o rendimento de um pagamento que a ação pagaria para vocês. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, vamos supor que o ativo, o Banco do Brasil, tenha falado que vai pagar 10 centavos, né, por cota no dia 21/3, né, de março. E ela divulga isso no começo do ano. Então, ela já deixa separado esse valor, por exemplo, para esse dividendo, tá? Só que nesses 3 meses ela deixa uma renda fixa, por exemplo, tá? Eu estou simplificando, obviamente, tá, para vocês, pessoal. E nesses 3 meses, esse valor de 10 centavos, ele rendeu 2 centavos ao total, vamos supor, tá? Vamos supor. Então, esses 2 centavos, ele não se encaixa como o valor que a ação falou que iria pagar, de 10 centavos. Então, ele paga 2 centavos a mais como rendimento tributado, né, do próprio dividendo, ok? Entenderam mais ou menos como funcionaria? E aí sim a gente vai para o passo a passo. Então, o dividendo eu já falei como funcionaria com a COSAN, e agora a gente vai para os juros sobre capital próprio e rendimento tributado. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro ponto agora seria em relação a JCPs, juros sobre capital próprio. Então, a gente vai aqui, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva barra definitiva, ok? A gente vai em novo e a gente vai escolher aqui já o item juros sobre capital próprio. Já fica bem facinho para vocês colocarem, tá bom? E aí o CNPJ da fonte pagadora, que é o CNPJ da empresa, no caso é o Banco do Brasil, então eu vou procurar aqui rapidinho. E a razão social, que já apareceu aqui automaticamente, mas você pode colocar. E aí a gente coloca o valor, pega lá na planilha, né, do JCP, soma os valores. Soma os valores, aqui vai dar 51,3. Coloca 51,3 aqui. E acabou. Ok, você declarou. Agora, para o outro, que é o rendimento tributado, você coloca novo. Aí coloca outros, número 12, tá? E você coloca novamente também um CNPJ, né, do Banco do Brasil, seria esse aqui, ele puxa automaticamente. Você pode colocar rendimento tributado da ação BBAS, por exemplo, e você coloca o valor que está lá na planilha, tá, pessoal? E lembrando que eu estou usando a planilha porque houve um problema ali com o site do RI do Banco do Brasil. E aí, nesse caso, foi 51 centavos somente que eu teria que declarar aqui, ok? E aí, ok. Perfeito? Então, questão de dividendos, pagamento de dividendos, também zerou nessa parte, pessoal. Até agora, vocês estão entendendo? Por favor, pode deixar um comentário, porque é um assunto bastante complexo e eu estou tentando
simplificar para todos os casos possíveis, tá bom? E aí, então, a gente declarando, primeiro, custódia de ativos, segundo, todos os tipos de rendimentos, dividendos, JCP, todos os tipos de lucros distribuídos para os cotistas, e agora o terceiro ponto, que seria o ganho de capital, tá bom? E o ganho de capital, pessoal, também é relativamente fácil. A gente vai ver que tem renda variável aqui embaixo do ganho de capital, e você vai ver que tem operações em FIIs e OFIAGRO, não é esse caso, e operações comuns, day trade, comuns barra day trade. Nessa parte do vídeo, pessoal, é preciso entender o seguinte: tem vários tipos de mercado, tá bom? Mercado à vista, opções, futuro. Se você operou com ações, né, até 20 mil reais de vendas no mês, você nem precisa prestar atenção aqui, ok? Você já pode passar. Só que, se, por exemplo, se você tiver BDR, ETF, se você tiver outros ativos ou operar com opções, você vai ter que mexer aqui e pode ser que você tenha que mexer nesses valores no geral, ok? E o que é legal, você vai declarar por meses, tá? Então, se caso, por exemplo, você fez operações no mercado à vista superando os 20 mil reais, você pode colocar aqui 200 reais, por exemplo, de lucro que você teve em janeiro, por exemplo, tá bom? E aí você vai precisar pagar uma DARF, tá? Inclusive, rolando aqui um pouco mais para baixo, a gente consegue verificar quanto que, por exemplo, eu teria que pagar de DARF naquela época, 30 reais, vamos supor. Só que nessa parte do vídeo eu vou deixar para outro vídeo, principalmente mexendo com BDRs, ETFs e opções de ações. Por quê? Eles se misturam, tá, pessoal? Então você pode misturar uma operação com outra, né? Até os resultados de lucro e prejuízo. Então nessa parte do vídeo eu vou, infelizmente, terminar o vídeo por aqui, nessa parte, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou gravar logo em seguida, o quanto antes, essa parte de ganho de capital para BDRs, para também ETFs e para ações. E outro vídeo para custódia e rendimentos de BDRs e ETFs para vocês, tá bom? Pessoal, um adicional aqui no vídeo, tá? Nessa parte de ações, se você vendeu até os 20 mil reais mensais e você obteve prejuízo ao longo desse tempo, você pode declarar nas operações comuns esse resultado, tá bom? Então, se você teve, por exemplo, 50 reais de prejuízo em vendas de ações abaixo dos 20 mil reais em vendas, né? Você pode declarar sim em operações comuns. Então, nessa parte do vídeo, eu termino por aqui. Sei que ficou um pouco cortado, mas pelo menos vocês já conseguem fazer essas duas partes principais, tá? Mas eu vou gravar em outro vídeo. E lembrando que eu chegando nos 1.000 inscritos, eu vou sortear um dos inscritos que está no canal do Telegram para eu fazer uma análise da carteira dele, tá bom? Então, se você quiser estar ali por dentro, por favor, só você entrar no link que eu vou deixar disponível no primeiro comentário fixado, tá bom, pessoal? Sei que o vídeo ficou um pouco maior, desculpe realmente que essa última parte eu tive que cortar, tá bom? Justamente porque eu tomaria ainda mais uns 10, 15 minutos de explicação para essa parte. Ok, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, pode deixar aqui embaixo. Mas em breve eu vou gravar o vídeo de BDR, ETF, opções e também aqui a questão de operações comuns para ações. Tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.